Já pega papel e caneta, porque eu vou te contar aqui o segredo da migração de carreira. Brincadeira! Não vai ter nada disso, tá? Eu sou Simara Conceição, esse é o canal Quero Ser Dev. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho e refletir se migração de carreira é também uma possibilidade pra você. Eu vou focar muito no como eu desenrolei durante a minha etapa de migração de carreira. Mas não se decepcione, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Mas talvez possa sim te ajudar no seu caminho de migração de carreira. Vamos pro vídeo? Quem diria que essa baiana de Alagoinhas ia estudar no prédio da estação hack do Facebook ou dentro da sede do iFood? O ano era 2019 e foi exatamente isso que aconteceu. Eu me interessei por programação, por curiosidade e também por necessidade. Eu tinha uma pequena agência de marketing digital, eu atendia afroempreendedores. Dentre essas empresas tinha o movimento Black Money e foi ali no curso Africa Tech, em janeiro de 2019, nunca vou esquecer, porque foi bem na época, na semana do meu aniversário. Sim, eu sou aquariana, não se assustem, me amem ainda, fiquem comigo. E, basicamente, dentro do Africa Tech, eu fui mentora na turma de marketing digital e eu pedi, galera, eu posso assistir a turma de programação? E uma curiosidade legal de contar é que o professor era Alisson Paes, que é um dos criadores do canal Programação Dinâmica, que eu sou muito fã, inclusive. Além disso, foi lá que eu tive noções de como funcionava a web. Eu vi o console ali do Google, a ferramenta de desenvolvedor do Google pela primeira vez. Dei meu Hello World, fiz umas continhas ali de matemática básica ali pelo console do navegador. Então foi muito importante porque eu descobri o que era HTML, o que era CSS, o que era JavaScript de uma forma introdutória, porque não tinha muito tempo, mas foi o primeiro passo. Aí chegou fevereiro e em pleno carnaval, a bonitinha inventou de fazer outro bootcamp, que foi o Gama Academy. Então eu fui passar 2 meses em São Paulo para fazer essa imersão do curso de front-end da Gama Academy. E foi muito surreal a quantidade de coisa que eu aprendi. Eu entendi melhor sobre soft skills, que são as habilidades comportamentais, o que é entregar projetos, o que é realmente simular o dia a dia dentro de empresas de tecnologia. E ali eu tive algumas experiências que foram tanto transformadoras. Eu tinha um computador, que era um computador velhinho, de 2013, e foi a primeira vez que eu tive contato com o React.js. O computador não aguentava, gente, ele travava esse computador e eu ficava muito mal porque eu não conseguia acompanhar algumas aulas. Eu ia pro banheiro, ficava mal, chorava ali, tentava recompor minhas forças para voltar. E foi esse processo durante 2 meses, eu tendo que lidar com alguns desses problemas de falta de acesso, ao mesmo tempo que eu tava tendo uma grande oportunidade, que era aprender a programar com a galera massa e fazendo networking surreal. Depois desses 2 meses em São Paulo, eu voltei pro Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu fiquei refletindo, cara, será que é isso? Eu quero realmente ser programadora? Eu realmente vou me mudar para São Paulo? E aí, em julho, eu comecei a fazer o processo seletivo da Reprograma. E antes mesmo de eu ter a resposta final, eu fiz minhas malas, vendi todos os móveis do meu pequeno apartamento e devolvi o apartamento que era alugado e vim morar em São Paulo. Eu vim e eu pensei, cara, eu vou porque ainda que não saia um resultado positivo da Reprograma, eu posso fazer qualquer outro curso. Naquela época era tudo presencial, né? Então era importante eu estar em São Paulo, né? Hoje em dia dá para ter acesso a esses bootcamps todos que eu tô contando para vocês de forma online, de forma remota. E muitos outros também, né? E aí, eu vim. Saiu tão sonhado assim, né? E quando eu falei pra vocês que eu estudei dentro da estação hack do Facebook, que é o prédio educacional e o prédio onde eles apoiavam startups com projetos que tinham ali mais envolvimento com a sociedade, o curso da Reprograma foi todo lá. Eu passei 4 meses e meio estudando de segunda a sexta, das 9 às 5. E ali eu vi de tudo, né? Deu pra rever com muito mais calma HTML,
CSS, JavaScript, funcionamento da web. Vi algumas coisas também de UX, UI. E deu pra rever React, que na época do Gama não foi amor à primeira vista, tá? Mas ali com mais calma, revendo, deu pra entender melhor. Eu já tinha conseguido ter um computador melhor que não travasse, pelo menos, né, quando eu rodasse meus projetos React. Então as coisas estavam melhorando. E eu lembro que ao mesmo tempo que eu fazia Reprograma, eu fiz também o Next dentro da sede do iFood, que era um curso back-end Java. E dentro desse curso, eu vi algumas coisas de arquitetura, de como o iFood resolvia os problemas de logística deles. E era um conteúdo bastante avançado para mim na época. Mas eu deixei ali registrado, tenho tudo anotado. E quando eu preciso revisitar, eu revisito. E foi importante também para conhecer o back-end, né? Já que eu só tinha visto até agora, né? Até aquele momento, as coisas de front. Então, depois que eu fiz todos esses bootcamps, eu precisei tomar a decisão se eu continuava com marketing ou se eu, de fato, migrava para a área de tecnologia. E medrosa, e pensando muito sobre, nossa, vou abandonar tudo que eu conquistei até agora por uma carreira, que eu vou ser do completamente zero. Eu fiquei pensando muito sobre isso e eu falei, cara, eu posso ter as duas coisas. E aí, se você ouvir meu podcast lá no Spotify, você vai ver que nos primeiros episódios eu tava fazendo as duas coisas. Eu tava com marketing, eu tava estudando programação. Quem pagava meus boletos era o marketing. E eu tava estudando programação nas outras horas, né? Final de semana, de noite. Não era a minha atividade principal. E aí, corta pra 2020. Chegou a pandemia. Eu fiquei completamente afetada, surtada no início da pandemia. Acredito que muita gente ficou também porque era tudo muito inseguro. A gente não sabia como a vida seria. A gente não sabia se a gente ia conseguir passar por isso, se ia ter vacina. Enfim, foi um momento muito complicado pra mim. E eu pensei assim, cara, eu empreendia porque eu precisava pagar boleto. Não me deram uma vaga no marketing. Eu falei, vou criar minha própria agência, que era uma urgência. E eu atendia tudo ali dentro, mas eu não tinha uma reserva de emergência. Eu não tinha herança. Ai, quem que dera ser herdeira, mas não tinha. E eu pensei assim, cara, eu preciso ter no mínimo um plano de saúde. Eu preciso ter uma grana se eu precisar ajudar meus pais, a minha família. Eu preciso disso. E eu precisava de um salário fixo, né? Uns benefícios, um negócio que é interessante também, que a gente gosta. E eu falei, é isso. Vou tomar essa decisão. Eu tive apoio psicológico pra isso. Eu tava fazendo terapia. E eu tomei essa decisão. Eu falei, não, de verdade, agora eu vou virar realmente a chave. Não vai dar pra continuar com marketing, porque eu posso mergulhar nessa carreira. Uma carreira que pode me dar um salário inicial que já é bastante alto, comparado com outros mercados. E eu posso utilizar minha bagagem anterior pra formar ali dentro o início dessa carreira tão sonhada. E foi isso que eu fiz. Eu me organizei para ficar estudando e aplicando para vagas de outubro até dezembro de 2020. Então eu passei o ano inteiro ali, né, desde o momento que começou a pandemia até setembro, mais ou menos, encerrando os contratos que eu tinha de marketing aos poucos, me organizando financeiramente, guardando uma grana, para que eu pudesse ficar um tempo estudando e aplicando para vagas. Foi uma virada de chave, porque em outubro de 2020, teve uma Next Level Week da Rocket City, que é uma daquelas semanas que a gente fica ali criando um projeto. Foi o primeiro projeto full stack que eu fiz, assim, foi a primeira vez que realmente foi o contrário. Eu tava, assim, o dia inteiro focada em sentar a bunda na cadeira, ficar na frente do computador programando. Então foi muito surreal, porque a semana durava, assim, da segunda à sexta para criar aquele projeto que tinha o back com Node, tinha o mobile com React Native e tinha o web com React.js. E eu nunca tinha feito nada assim tão grande, tão completo, ainda mais em uma semana. E foi bem louco, porque acabava de segunda a sexta e eu só fui acabar domingo no final do dia tudo, sabe? De tanto erro que aparecia, de coisas que eu não conseguia resolver. Mas estar na frente do computador, tentando resolver aqueles problemas, vendo e revendo as aulas, colocando a mão na massa, foi muito importante pra mim. Deu uma virada, assim, pra mim. Eu entendi que era aquele ritmo que eu precisava dar para os meus estudos para que eu conseguisse a minha vaga. Eu sei
que nem todo mundo consegue ter esse acesso de ficar um tempo só focado em estudar. Tem bootcamps que você consegue só fazer à noite, ou final de semana, ou na hora que você quiser, porque a plataforma você vai lá e estuda a hora que você tem pra estudar, sabe? Então, dá pra conciliar, assim. E se você tiver essa oportunidade de ter o apoio de alguém, ou de você se organizar pra você focar um período em estudar, é muito importante. Fazer essa imersão é muito importante pra além dos cursos que a gente faz, sabe? É importante pra mudar dentro da nossa cabeça que a gente consegue. E aí eu fiz uma listinha de empresas que eu achava interessante, que eu gostaria de trabalhar, né? Empresas que tinham uma cultura de diversidade explícita, que tinham programas para pessoas que estavam começando na área, que tinham ótimos benefícios e salários. Então eu fiz essa lista e eu falei, eu preciso aplicar para essas vagas. Eu lembro que no início era muito difícil ser chamada. Meu currículo nem passava da primeira etapa, que era a triagem, né? Então, foram muitos nãos. Eu apliquei para muitas vagas. O resumo é que eu tive mais de 20 nãos. E eu meio que investi uma lógica também, assim. Quando eu ia para as entrevistas, não eram só as empresas que estavam me entrevistando. Eu também estava entrevistando elas. Eu queria saber se de verdade era aquilo que acontecia, o que elas estavam tentando me vender, né? Então, mudar também essa lógica foi muito importante para mim nesse processo, porque a gente fica bastante insegura, a gente fica bastante vulnerável quando tá fazendo um processo seletivo. E eu precisava um pouco me sentir melhor, então eu também entrevistava, até para quebrar esse gelo. Então, depois de vários nãos, mais de 20 nãos, entrevistas até em inglês, com empresas gringas, sem o inglês nem ser 100% fluente. Chegaram os sims, né? Ali mais para dezembro de 2020. Chegaram umas 3 ofertas para mim. E a minha favorita, a lista número 1, chegou também, né? Todo o processo seletivo que eu fiz me preparou para aquele processo, que era o ideal, que era o que eu queria, que era uma vaga na ThoughtWorks. Então eu fiz muitos processos seletivos e isso me preparou, porque eu aprendi durante o processo seletivo sobre como que usava HackerRank, aprendi mais sobre estrutura de dados e algoritmos, testes unitários, melhores práticas de desenvolvimento de software, refactoring, code smell. Então, eu aprendi isso durante os processos seletivos, que eram coisas que não dava tempo durante os bootcamps que eu fiz ou nos estudos que eu fiz sozinha. E aí chegou janeiro de 2021, carteirinha assinada ali, bem garotinha CLT, devazinha CLT, num programa que era para pessoas iniciantes na programação dentro da ThoughtWorks, que é o TWU, que é um programa que funciona basicamente como um programa de trainee, tá ali formando novas lideranças, mas ao mesmo tempo pessoas que estão ou migrando de carreira ou começando como pessoas desenvolvedoras, e foi muito incrível. Eu costumava falar que era sorte, que eu tinha dado a sorte de entrar na ThoughtWorks, mas sorte foi ter me preparado pra caramba, feito bastante processo seletivo e ter principalmente preenchido o formulário e aplicado. A vaga não vai cair do céu e não vai ser depois de 3 ou 2 entrevistas. Para algumas pessoas até acontece, mas para mim não foi assim. Foram depois de muitas entrevistas e muitos nãos. Muita ansiedade, eu chorei bastante, mas também eu aprendi muito. E a verdade é que eu não tinha a opção de dar errado. Eu precisava daquela vaga, ela veio. E eu sei que migrar de carreira não é um processo fácil. De jeito nenhum, eu sei muito bem disso. Demanda muito estudo, muito foco, muito tempo dedicado, direcionamento, mas é sim um caminho real e possível para a sua carreira. Migrar de carreira é algo que coloca a gente pelo avesso. A gente descobre fragilidades e fortalezas que a gente nem imaginava. E eu amo essa liberdade de poder mudar de ideia. E eu fiz isso depois dos 30 anos, vindo de uma área completamente diferente. Eu espero que a minha história te inspire e te ajude de alguma forma. Você já sabe o que fazer, né? Deixa sua curtida, seu comentário. E não se esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo. A gente se vê no próximo.